noite a todos. Mais uma vez aqui estamos juntos, reunidos, em torno das lições de Jesus, trazidas pelos espíritos amigos, benfeitores, que tanto nos amparam. E é sempre muito bom podermos parar um minutinho na nossa correria, no nosso dia a dia, estudarmos, avaliarmos, porque é um momento de reflexão onde podemos nos debruçar um pouco mais sobre esses ensinamentos, tentando verificar as possibilidades que temos de colocá-los, guardá-los em nosso coração e, acima de tudo, juntarmos a nossa força, a nossa disposição para colocarmos em prática. E a lição de hoje que estamos estudando, continuidade, do estudo que estamos fazendo do livro Encontro Marcado, Psicografia de Chico, do Espírito Emmanuel. Vamos estudar a lição número 11, Em Louvor dos Outros. Então aqui, Emmanuel, nessa lição, ele vem enumerando algumas situações de dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. Lembrando que estamos num mundo de expiações, num mundo de provas, onde ainda é um educandário, e como tal, ele nos traz alguns desafios que nos pede para que a gente procure, vencê-los de maneira a fortalecer a nós mesmos. Então, Emmanuel, ele vem nos trazendo situações que podem, às vezes, nos deixar impactados pelas lutas que enfrentamos no dia a dia. Ele coloca situações onde temos sofrimentos por filhos ou parentes queridos, onde enfrentamos situações de saúde, situações de doença, na verdade, onde temos, às vezes, falta de repouso, onde temos dificuldades com familiares. Ele vem nos trazendo várias situações que nos trazem ansiedade, que nos causam dor, que nos causam problemáticas, que são problemas. E aí nós muitas vezes pensamos o porquê disso, muitas vezes nos fixamos tanto nesse problema, nessas dificuldades, perguntando por que isso, por que passamos por isso acontece conosco, por que Deus permite, o que eu fiz de errado para estar passando por isso. Então a gente acaba ficando tão fixado na dificuldade, tão fixado na dor que às vezes essa dificuldade traz, que nós acabamos perdendo a perspectiva maior. Eu já devo ter falado aqui algumas vezes, é um item do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ponto de vista, no capítulo 2, é o item 5 do capítulo 2, que é um ponto para mim bastante importante do Evangelho, onde Kardec fala do ponto de vista que nós como espíritas, que nós como cristãos, que entrando em contato com o Evangelho, procurando debulhá-lo um pouco mais, entrar no seu detalhe para poder trazer o entendimento para o nosso coração, já somos chamados e podemos tentar dar um novo viés à nossa visão de mundo e à nossa visão das dificuldades que enfrentamos. E nesse ponto de vista, onde Kardec traz a perspectiva da eternidade, aqui nessa lição, o Emmanuel também nos chama para um outro ponto de vista. Mas antes de entrarmos nesse ponto de vista que o Emmanuel está nos chamando a atenção, é interessante também pensarmos nesse ponto de vista que podemos já desenvolver dentro de nós sobre o que é o sofrimento. Porque a gente encontra, inclusive no meio espírita, quando a gente fala da crucificação de Jesus, ou falamos da cruz, a gente não gosta muito, é algo que a gente evita falar, tenta tirar o símbolo, porque é um símbolo do cristianismo, é um símbolo grande, forte, do cristianismo, a cruz. O espírita, do modo geral, a gente procura não enfatizar tanto essa questão da cruz, porque parece que ela traz uma carga muito pesada de sofrimento, de pesar, e que nós interpretamos muito mal durante vários séculos, do que seria esse sofrimento ou da necessidade desse sofrimento que ficou impactado ou representado pelo símbolo da cruz. Mas se nós tentarmos também olhar com a maturidade que já podemos ter desenvolvido pelo estudo que temos feito, por tudo que já nos chegou através de Kardec e desses benfeitores, a cruz, na verdade, ela pode ser a nossa salvação. Paulo, no capítulo 1 da sua carta aos Coríntios, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos é o poder da salvação. Então, nessa fala, aqueles que não entenderam ainda o que é essa cruz que Jesus trouxe
a cruz que Jesus nos mostrou é uma loucura mesmo falarmos das dores e sofrimentos, ou até bem dizermos a tudo isso. Mas aqueles que já tomaram contato com esse evangelho e conseguiram trazer já os ensinamentos de Jesus para dentro de si, a cruz é a salvação. Porque muitos haviam sido crucificados antes de Jesus, mas só a partir da crucificação de Jesus que o símbolo da cruz tem outro peso, né? A maneira como Jesus viveu aquele experimento da cruz, aquele experimento trouxe um outro significado. Ele demonstrou humildade extrema, perdão incondicional, amor infinito e compreensão plena dos desígnios e das leis de Deus. A maneira como Jesus vivenciou aquele momento tão difícil, aquele momento de dor e sofrimento e dificuldade, a forma como ele vivenciou aquilo nos mostrou o que é essa cruz. O que é a dor? A dor nada mais é do que esta ponte que pode nos levar à ascensão aos céus. Porque foi a partir da sua crucificação que Jesus depois foi aos céus. E o próprio símbolo da cruz, quando Jesus veio dizer, né, que eu vim trazer a espada e não a paz, o que é a espada e a cruz? Elas têm o mesmo formato. Porém, a cruz, ela é para cima, você finca ela na terra e ela se vira para o alto. Então, quando Jesus vivencia a experiência da cruz como ele vivenciou, é como se nós fincássemos a cruz. Se nós entendemos a cruz, né, o que seria essa experiência de sofrimento ou de dificuldade, como Jesus nos ensinou, é como se fôssemos fincar a cruz no terreno do nosso coração para elevarmos o nosso coração ao alto. É sabermos enfrentar as dificuldades, entendendo elas como molas propulsoras para o nosso desenvolvimento. Cada dificuldade, ela deve servir de impulso para o nosso crescer, para o nosso desenvolver. E quando Jesus fala que ela na verdade, não Jesus, a cruz em si, ela é um recurso educativo e pedagógico. Ela é uma edificação íntima, é a vitória sobre nós mesmos. Esse vivenciar a cruz, como Jesus nos ensinou, é essa vitória sobre nós mesmos, é esse processo de educação. Porque somente as lágrimas, né, segundo Meimei diz, que as lágrimas nas provações é o suor que nos purifica. E o suor no trabalho é a lágrima que nos purifica, porque todo mundo evolui desidratando, ou através do suor no trabalho, ou através das lágrimas que purificam o coração. Então a cruz, a dor, como Emmanuel coloca aqui, são situações que nos desequilibram, sim, mas se nós lembrarmos de como Jesus falou, quando ele, né, diz que nega a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me, se nós tivermos esse modelo da forma como ele enfrentou as dificuldades, como ele mostrou o caminho, nós vamos conseguir ter usar essa cruz, as nossas dores, como pontes de elevação. Mas acima de tudo, quando Jesus vivenciou todas as suas dificuldades, e se pegarmos todos os grandes nomes cristãos que passaram pela terra e nos servem como exemplo e inspiração, como viveram as suas vidas, todos eles tiveram a sua cruz. Todos eles carregaram a sua cruz e passaram por suas dificuldades. Mas todos eles, sem exceção, a partir de Jesus, eles carregaram a sua cruz, mas nunca se esqueceram de olhar para o outro. Todos eles carregaram a sua cruz e exerceram na terra a ação sublime do amor, que é a caridade. Não é à toa que Paulo, depois Kardec no Evangelho, ele reforça que fora da caridade não há salvação. E é isso que Emmanuel nos chama nessa mensagem. Estamos estudando hoje, a lição número 11. Ele lista situações de dificuldade pelas quais nós passamos, mas ele pede para olharmos para aqueles que enfrentam dificuldades iguais, às vezes maiores, sem os recursos que nós temos. Muitas vezes são os recursos materiais, muitas vezes são os recursos de saúde, muitas vezes são os recursos da fé. Quantos passam por situações que sem uma crença, sem uma fé, e aí aquilo fica um tormento maior. Então Emmanuel nos exalta, nos chama, para que a gente possa olhar, enfrentar as nossas dificuldades, mas sem perder essa perspectiva outra, que é o olhar para o próximo. Porque é só através da caridade, é só através do exercício do amor em ação,
é que vamos encontrar a salvação, a cura para os nossos males, auxiliando a curar os males dos outros. E pensando nessa mensagem, me veio a lembrança uma passagem, uma história de Chico, uma para mim das mais bonitas que eu já escutei, que eu já li, né, sobre, é de uma mãe que havia perdido seu único filho com 21 anos de idade. Ela era, acho que do Nordeste. Ela havia perdido seu filho por suicídio, ele havia se suicidado. E ela estava há 2 anos ensaiando para ir até o Chico, para tentar receber uma mensagem de seu filho. Mas ela já estava ela não tinha coragem, ela não tinha tido coragem porque ela pensou, ele se suicidou, ela estava já estudando o espiritismo, ela imaginava que seria difícil, né, que receber uma mensagem dele, pela situação que foi o desencarne dele. Mas a dor e a saudade eram tão grandes que após 2 anos ela teve coragem e foi ao encontro do Chico para ter a esperança de encontrar uma mensagem de seu filho. E ela chegou bem de madrugada e pegou a ficha número 1. Já tinha amanhecido, já estava já no meio do dia, para um carro à frente, um carro luxuoso, sai uma mulher completamente desequilibrada, muito nervosa, chorando, dizendo que tinha perdido seus 2 filhos num acidente de carro. Aquela mãe, ao ver o sofrimento daquela mulher, ela entregou a ficha número 1 para ela, para outra mãe, né, que chegou mais tarde. Porque naquela época só tinham 30 fichas que eram entregues. Porque ela pensou, essa mulher perdeu 2 filhos. Eu perdi o meu único filho. Ela perdeu 2. Essa mulher perdeu 2 filhos de uma maneira inesperada, num acidente de carro. Eu perdi meu filho porque ele quis. Então ela pegou e entregou para essa mulher a ficha número 1. Essa mãe desesperada pegou a ficha, mal agradeceu e entrou para a reunião com o Chico. A mãe, que entregou a ficha, não tinha mais o que fazer lá, porque não tinha mais fichas para serem distribuídas, ela voltou para o hotel. Quando foi umas 2 da manhã, tocam a porta do hotel. Era um homem pedindo para que ela fosse se encontrar com o Chico, que o tio queria falar com ela. Tinha uma mensagem para ela. Ela falou, não, um absurdo, eu tinha uma ficha, a ficha número 1, mas eu dei. Ele falou, não, é a senhora mesmo, por favor, me acompanhe. Aí que ela chegou, quando ela chegou, abriu-se a porta, no que o Chico a viu, ele começou a ler a mensagem do filho dela. Mãe, a senhora sabe, eu não tinha condições de estar aqui. Mas ao entregar a sua ficha àquela outra mãe, Emmanuel foi me buscar e veio me ajudar a vir até aqui para que eu pudesse te deixar uma mensagem. E ele escreve uma mensagem muito linda para aquela mãe, falando da continuidade da vida, daquilo que ele estava fazendo, dos planos que ele poderia ter. E foi naquele momento também que ele começou a ter a esperança de que ele poderia sair daquele sofrimento, porque Emmanuel havia ido buscá-lo. Então, aquele ato de amor de uma mãe que sofria, naquele olhar que ela conseguiu ter para o outro, aquele ato supremo de amor e caridade que ela teve, foi capaz de auxiliar a alma daquela mãe que sofria pela perda dos 2 filhos, mas também foi capaz de auxiliar o seu filho, que pelo ato de amor da mãe conseguiu encontrar um fio de esperança, uma vontade de sair daquela luta e sofrimento que ele havia enfrentado. Então, que as nossas dores nos sirvam de alavanca para o nosso crescimento, mas também que alimente o nosso coração de caridade e indulgência para que a gente saiba e consiga também olhar para a dor do outro. E nessa união podemos auxiliar aquilo que for possível, porque através do auxílio ao próximo é quando também receberemos o nosso amparo e a nossa alegria e principalmente aquela paz de coração que é o que nos fortalece e que alimenta a nossa alma para que possamos caminhar e enfrentar tudo aquilo que temos que enfrentar para podermos um dia chegar num mundo feliz ou na construção desse mundo feliz em nós mesmos. Que Deus nos abençoe sempre.